alegria saúdo a todos os irmãos, a todas as irmãs. Desejo que tenhamos aqui uns 90 minutos de muita gratidão a Deus, de muita disposição em ouvir o Evangelho, muito gosto de estarmos na casa de Deus para celebrarmos o nome de Deus, saudando o nome de Jesus, tendo em mente o Espírito Santo como aquele que nos conduz. Após o primeiro culto, procurou-me uma pessoa, falando de sua dificuldade pessoal, uma depressão. Primeira vez que veio à nossa igreja. E ele disse, foi tão inspirador, foi tão bom ouvir as palavras de conforto, eu saio daqui tão confortado. Eu disse, olha, na Bíblia a história de um homem que estava assim, Pedro, depois que Jesus morreu, ele ficou assim, mas foi encontrado numa praia. Leia João 21, era alguém da sua história, e veja o que Jesus fez por ele. Ele disse que ia ler. Não sei qual é a sua condição aqui hoje, você é membro da igreja, você não membro da igreja, mas assim como cada um de nós, lendo o Evangelho, é tocada por ele, nós preparamos esse culto, não para que nós manipulemos as suas emoções, mas para que através dele Deus toque também na sua vida, seja o que for. Eu tenho observado muitas pessoas amarguradas, pessoas que, vou ser direto ao ponto, guardam ódio no seu coração, às vezes até justamente, foram massacradas, maltratadas. Estou discutindo a justeza do sentimento, mas questionando a validade dele, o mal que isso faz. Mas é tão difícil se livrar disso, e alguns não se livram nunca. Quem sabe o culto não é sobre isso, mas quem sabe nesta manhã, Deus possa falar ao seu coração e dar um coração amolecido, um coração perdoador, um coração onde todo tipo de amargura, de ódio, saia pelo ladrão e fique só água boa na caixa d'água do seu coração. Minha saudação, portanto, a você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Temos alguns irmãos que vão se tornar membros da nossa igreja hoje. Alguns não, 2, não é? E vamos fazer isso no momento oportuno. Temos um bebê a conhecer, a agradecer por sua vida. Também faremos isto. Quero só chamar a atenção dos irmãos para algumas informações, né? Primeiramente, sobre o nosso programa de televisão, vamos gravar no próximo dia 2 a nossa segunda temporada, começar a segunda temporada, nossas gravações. Peço aos irmãos que orem, então, por nós. Nossa decisão de mudar de canal tem se mostrado muito acertada. Temos tido um retorno, comentários, até pelo fato de a TV repetir 5 vezes o programa a critério, horário e quantidade a critério da TV. Isso também tem facilitado que muitas pessoas possam ver o nosso programa toda terça-feira, à meia-noite. Esse é o horário pelo qual nós pagamos. Os demais são cortesias da casa, não podemos sequer anunciar os horários, porque são a critério da emissora, canal 14 da rede de televisão NET. Tem sido muito bom, queremos contar com as orações dos nossos irmãos. Em janeiro, nós não tivemos o Tijuca em Foco, estamos preparando, está quase pronto, para nos próximos dias termos o número 9 do nosso jornal para a nossa comunidade. Sempre estamos prontos para a sua colaboração, para a sua sugestão,
para que nós possamos alcançar o nosso bairro. E recentemente, uma pessoa que morava num prédio, muitos moradores, ele levou lá o jornal. E aí ficou sabendo que essa pessoa era aqui da igreja. E veio aqui à igreja por causa do jornal que ela recebeu no seu prédio. Então, essa é uma oportunidade de você também ampliar ao nosso alcance, levando o jornal para o seu trabalho, para o seu lugar de moradia, porque eu acho que é uma excelente oportunidade. No dia 28 de janeiro, nós teremos a Assembleia da Igreja. Entre os assuntos que vai ser tratado, está uma proposta de um novo desenho para o processo eletivo, como eleger a diretoria. Então, está em discussão, esta ideia virá o assunto na Assembleia do dia 28, segunda-feira. Essa é uma informação. A outra, para os membros da diretoria que estão saindo agora, no final de março, e os que estão para começar em 1º de abril, haverá uma reunião no dia 2 de fevereiro, às 18 horas. Então, todos os eleitos para o biênio que se encerra, para o biênio que começa, são convidados, então, a participar. No sábado, dia 9, vamos começar a celebrar o nosso aniversário. No sábado, vamos ter um churrasco no nosso novo espaço, que vai ser pintado já essa semana, para uso dos jovens, sobretudo aos domingos e eventos especiais. E no domingo vamos começar a série de conferências de espiritualidade. Domingo à quarta, nosso conferencista é o pastor Lécio Dornas, que trabalha atualmente na Sociedade Bíblica Americana, com o pessoal de língua portuguesa. Virá então para nos inspirar com a mensagem de Deus. Então, assim, alguns informes os irmãos têm no boletim. O pastor Samir estava de férias, já voltou, já definiu que em abril, então, ele segue para o campo missionário naquele grande país, cujo nome os irmãos sabem, eu não posso dizer. Então, ele estará conosco aqui algumas vezes, outras não, porque ele já vai começar a fazer a promoção missionária nas igrejas, na época de missões mundiais. Então, os irmãos saibam disso. O pastor Zé Maurício já retornou daquele apoio que foi dar a Rio do Sul, na ausência do pastor André, que veio para Rio de Janeiro para tratamento de saúde da sua filha, já está então conosco, atuando vivamente na área de visitação, na área de capelania. Com essas poucas informações, nós podemos então dar sequência ao nosso culto. Quero perguntar se há entre nós alguém que pela primeira vez vem ao nosso culto. Se você vem aqui hoje pela primeira vez, eu lhe peço o favor de se colocar em pé. Muito bem-vindos. Vamos receber um abraço aí, em nome da igreja, dos nossos irmãos que estão próximos. Aqui temos, acho que não abraçar a senhora, pega só na mão, não vale, tem que abraçar. Isso, tem que abraçar. Todos são muito bem-vindos. Também chamo aqui, ficar à minha direita, os nossos aniversariantes, nascimento, casamento, batismo. Se tem alguém nessa felicíssima condição, eu convido que venha aqui. Vamos depois então dar graças a Deus pela sua vida. Todos são aniversariantes? Quantos anos de casados? 16 anos de vida conjugal. Que maravilha! Parabéns também, Samuel. Nascimento, não é? Nascimento. Ontem. Então, estamos aqui com um grupo muito bom. Aniversário também da Fernanda. Que bom. Então, vocês podem ficar um pouquinho aí, 40 minutos, uma hora em pé, aguentam? Também a irmã Laila também. Parabéns. Depois vocês podem vir e dar aquele abraço, perguntar o nome direitinho, sobrenome, CPF. Bem, quero chamar aqui então a irmã Leila, que deseja então ser membro de nossa igreja. As suas filhas já
fizemos este movimento. Vai ser agora então o tempo dela. Ela é membro da Igreja 4 de Julho, aqui na Rua Delgado de Carvalho, e deseja então ser membro aqui em nossa igreja. Está participando ativamente há vários meses, e já está aqui a sua filha, seu genro, sua outra filha. Então, estão todos aqui, e os que são favoráveis aqui a recebamos como membro de nossa igreja por carta de transferência, levantem as suas mãos. Muito obrigado. Contrários a algum? Eu não vi. Eu já combinei antes que não haveria, para você não ficar assim um pouco tristecida, tá? Eu pedi à pessoa que ia votar contra ficar lá embaixo, para não subir, vai subir daqui a pouco, tá bem? Fique tranquila. Brincadeira, gente, ninguém pode acreditar nas brincadeiras, embora eu sempre fale só a verdade, tão somente a verdade, nada mais do que a verdade. E também vou chamar aqui a Melina, só que ela não virá sozinha. E os motivos são dois. Acho que foram eles, só chegaram depois esse aqui. Eu acho que eles iam votar contra para chegar depois. Aniversário de 29 anos. Então vem aqui, por favor, Melina. Ela está aqui por dois motivos. O primeiro vai ser logo agora. Ela quer se tornar membro de nossa igreja também por carta de transferência. Melina Farizel Monteiro. Os que são favoráveis, que recebamos como membro de nossa igreja, então, levantem uma de suas mãos. Agora vou chamar o seu marido para que venha também. E tem algum outro parente para esse momento? As duas avós também venham. Avós tão novas assim, eu achei que não fossem, por isso que eu tive que perguntar, não é verdade? Porque aqui está a Clara. A Clara, para que nós oremos por ela, né, para que nós a apresentemos ao nosso Deus. Está com 4 meses, né, observando tudo, participando de tudo. Né? Vamos ver como é que ela se comporta, ou eu me comporto, talvez. Upa! Vamos orar por você, tá bom? Ainda bem que eu não uso óculos, né? Senão seria um problema, né? Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar por todos vocês. Obrigado a Deus por esta manhã, em que nós temos a alegria de passar uma parte dela aqui nesta casa, que separamos para te cultuar. Que o Senhor aqui nos abençoe. E agora, Senhor, que estou aqui com a Clara no meu braço, eu então a apresento a Ti, como Jesus foi apresentado no templo em Jerusalém. Eu rogo por ela, para que o Senhor a fortaleça, que ela continue crescendo assim, vivaz e saudável. Que os seus pais tenham sabedoria moral, sabedoria emocional, sabedoria espiritual para conduzir. Porque ela é uma menininha, ela precisa ser conduzida pelos seus pais. Então abençoa-os para que eles possam abençoá-la. Tome, ó Deus, como tua filha, nós a Ti apresentamos. E te damos graças também, Senhor, por todos os outros que acabam de chegar à nossa igreja, como sua mãe e a irmã Leila. Te damos graças pelos nossos aniversariantes de nascimento, de batismo, de casamento. Que a nossa gratidão chegue até ao Senhor, como a nossa adoração. Oramos assim, em nome de Jesus. Todos podem se sentar, pode vir aqui então, dar os abraços que vocês querem dar. Opa, segurei. Gostou, né? Gostou. E o texto de Deuteronômio, capítulo 10, verso 14, diz assim: ao Senhor, ao seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo o que nela existe. Convido você a ficar de pé, nós vamos ler juntos este texto e vamos adorar ao Senhor com o cântico do hino Tu és fiel, Senhor. Leiamos todos este texto. Ao Senhor, ao seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo o que nela existe. Amém.
que a mercê do Senhor nos sustenta e nos guarda. Nós podemos dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Continuemos adorando ao Senhor. Satisfaz-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos e aos filhos deles o teu esplendor. Todos. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra das nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Amém. Vamos louvar o Senhor. Todos que têm sede, profundas no coração.
Irmãos todos, por favor, podem se assentar. Nós vamos continuar exaltando a este Deus. Vamos recordar o Salmo 121. Talvez o segundo salmo mais precioso. Quase que eu digo mais precioso, mas iam dizer, e o Salmo 23, como é que fica? Então vamos colocar como segundo, Salmo 121. Porque quando nós estamos em dificuldade, eu acho que essa é a história do poeta. O que nós fazemos? Nós elevamos os nossos olhos para o monte e nos perguntamos, Senhor, será que vai vir agora o teu socorro? Essa é a história do Salmo, a forma que ele faz. Então o próprio salmista responde, eu aprendi uma coisa, o meu socorro, vem desse que cantamos agora, que é santo, digno, perfeito. Porque se ele me olhasse na imperfeição que me é característica, na fraqueza que me é própria, se eu tivesse um problema muito grande, como é que ele ia resolver? Então, quando exaltamos a Deus, quando louvamos a Deus, quando temos a visão da majestade de Deus, nós sabemos que podemos orar. Em seguida, então, a esse cântico pelo irmão Michel Viegas, o pastor José Maurício vai conduzir todos nós nesse instante de petição, de intercessão. Os olhos
Somos uma grande família, família de Deus. E por isso, quando estamos na casa do Senhor, e quando temos este momento de intercessão, nós podemos perceber o quanto é importante fazer parte desta família. Porque nós nos ajudamos uns aos outros, ajudando-nos, orando um pelos outros, interessando-nos pelas dificuldades do outro, preocupando-nos também com os problemas dos nossos irmãos. E sabendo que os nossos irmãos também se preocupam com as nossas dificuldades. Temos alguns irmãos da igreja que estão enfermos, alguns estão hospitalizados, outros estão em tratamento de saúde. Eu pude visitar algumas pessoas, cheguei essa semana. Devemos continuar orando pela irmã Deolinda Ferreira, que está internada no Hospital do Andaraí. Sebastião Camargo, está no São Vicente de Paulo, também passou por uma nova cirurgia. Maria Colombina está em casa, né, cuidando da sua saúde, já em recuperação. O Manolo está aqui hoje, né, Manolo? Que bom te ver, né? Que alegria. Está de volta, esteve internado também, mas já pôde voltar à casa do Senhor. Vera Souza está lá em Vitória do Espírito Santo, também precisou passar por uma nova cirurgia. E o Fernando, que é neto do nosso irmão Jaci Oliveira, que está internado no hospital ali na Jacarepaguá, no Rios d'Or, sofreu um grave acidente, mas o seu estado de saúde já é bem melhor, ele já está conseguindo falar, já saiu do estado de coma induzido, e nós devemos continuar orando por esses nomes e por outros nomes também, de outros irmãos, que também estão atravessando problemas de saúde. Quero convidar você então, neste momento de intercessão, quando vamos cantar este cântico como a corça, para que você possa colocar nas mãos de Deus, né, o seu problema, sua oração, sua intercessão, confiando que Deus nos leva às fontes de águas cristalinas. Talvez você esteja nessa manhã vivendo um momento difícil, né? Mas Deus quer ajudá-lo, quer ajudá-la também a chegar a essa fonte de água cristalina. Pastor, alguma palavra? Não. Então nós vamos cantar este cântico, e se você desejar vir aqui à frente, estar aqui com os pastores, nós queríamos orar por você. Eu vou pedir o pastor Israel para fazer essa oração assim que terminarmos o momento de cântico. Se não, você pode ficar de pé, assentado, como você se sentir melhor na presença do Senhor. Adoremos ao Senhor então.
nasci, ó Senhor, eu nasci só para louvar-te, meu amado Salvador. Tu somente és a minha força, a minha rocha de salvação. Tu somente és o bom tesouro que ganhou meu coração. Tu somente és o bom tesouro que ganhou meu coração. Nós nos alegramos, porque temos a Ti, a quem podemos, na hora da aflição, elevar os nossos olhos, certos de que de Ti vem a proteção. Aqui nos encontramos, todos os Teus filhos e filhas. Alguns agradecem, porque as suas vidas foram resgatadas da boca da morte. E aqui respiram mais um momento, mais um fôlego, mais uma vida, sabendo que foi o Senhor quem fez isto por elas. Juntos nos alegramos. Mas, Senhor, há outros que trazem as suas dores, seus lutos, seus temores, alguns que vão ser operados esta semana, outros que estão com um diagnóstico preocupante, tem uma cirurgia a ser marcada, já marcada mais adiante. Há pais, mães orando por seus filhos mergulhados em problemas diversos, profundos, requerendo intervenção Tua. Há pessoas pedindo que o Senhor as proteja no seu trabalho, onde as coisas estão difíceis, o ambiente está pesado. Posso lembrar de alguns, mas, Senhor, não vou me lembrar de todos os motivos, não conheço os corações dos meus irmãos e irmãs que se colocam agora diante de Ti, apresentando-te a sua queixa, oferecendo a Ti o seu clamor. Como igreja, Tua família espiritual aqui, nos juntamos, nos reunimos e clamamos a Ti. Traga, ó Deus, te rogamos, o livramento, o fim da aflição, o fim da angústia. Traz alegria de volta aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador e nosso amigo. E todos digam: amém. Quão lindas as moradas de Deus, Jeová, minha alma desfalece por Teus olhos.
Você é convidado agora, então, a entregar o seu dízimo e a sua oferta. Mas eu quero dar uma declaração, digamos assim. A revista Forbes publicou nesses dias mais uma de suas listas dos mais endinheirados do Brasil, os mais ricos, os de maior fortuna no Brasil. Entre esses, segundo a revista, estão alguns dirigentes de igrejas, de denominações. Eu não tenho elementos para concordar ou discordar da lista. Não sei sequer os critérios empregados. Mas posso falar sobre nossa igreja e nossa denominação. Começando por nossa denominação. Seu presidente, seu vice-presidente, ou seu secretário, que título ele tenha na Convenção Batista Brasileira, nenhum deles é proprietário de nenhum bem da Convenção. Todos os bens da Convenção pertencem à Convenção. Tanto é que de 2 em 2 anos mudam os presidentes, todos os diretores. Acho que é importante, porque o diálogo vai se travar no seu trabalho, na sua escola. Não temos nenhum dirigente de nossa convenção que seja rico, nunca vai estar na lista da Forbes, porque eles não têm, exceto aquilo que os seus salários lhes proporcionam adquirir. Nada está nos nomes deles. Mas da pessoa jurídica, seja o Seminário do Sul, por exemplo, ou seja, uma outra organização, no âmbito da Convenção Batista Brasileira. E no âmbito da igreja local, de igual modo. Essa igreja aqui tem este edifício, um outro terreno que comprou para edificar o seu templo, mais um apartamento que lhe foi doado e um outro apartamento que foi utilizado durante muito tempo pelo pastor anterior e hoje pela viúva. Esses são os bens da igreja. Não tem nenhum veículo, nenhum helicóptero, nenhum avião. Nada. E estão em nome, esses bens, da igreja. Não estão em nome do presidente da igreja, que no caso não sou eu, nem do pastor titular da igreja, que no caso sou eu. Os únicos bens que nós, pastores, temos são aqueles que nós conseguimos comprar com o que sobra do nosso rendimento que a igreja nos paga no final de cada mês. Uns têm carro melhorzinho, outros carros mais velhinhos, cada um dentro das suas possibilidades. Moram onde podem. Sequer moram em imóvel da igreja, moram nos seus imóveis, sejam próprios ou alugados. Eu sei que quase todo mundo aqui sabe que é assim que nós atuamos, mas talvez alguns não saibam. Então é importante que saibam dessas informações, tanto no contexto da Convenção Batista Brasileira, da qual nós somos parte cooperantemente, todas as igrejas batistas cooperam voluntariamente com a nossa convenção para o trabalho específico de missões, de educação, de comunicação e outras áreas da vida dos batistas no Brasil, da ação social, ou esta igreja local. E tanto no âmbito da convenção como no espaço da igreja, todos os recursos que são auditados são utilizados para os fins que a Assembleia elegeu que devem ser esses fins. Por isso, então, eu trago essa palavra para que todos nós não tenhamos nenhuma vergonha de ostentar que é batista. E nenhum pastor batista também dizer que é pastor batista, porque nada tem a esconder, porque não se apropriou de bem de nenhuma pessoa para o seu próprio bem. Para nós pastores é muito difícil, porque para as pessoas em geral somos todos iguais. Para você que é um crente que testemunha no seu trabalho, também é muito difícil, porque as pessoas olham para você e pensam que você é um idiota, porque você dá dinheiro para o pastor, a linguagem que o pessoal usa, né? E você tem que dizer, a nossa igreja não é assim.
porque, de fato, em nossa igreja não é assim. Eu me orgulho, no bom sentido da palavra, se é que orgulho comporta bom sentido, de fazer parte da denominação batista, fazer parte dessa igreja, pela seriedade, pela responsabilidade com que nós tratamos esse dinheiro, que nós entendemos que não pertence a essa igreja. Esse dinheiro pertence a Deus, que nos entrega a tarefa de administrar, para levar o nome de Jesus, para trazer qualidade de vida eterna para as pessoas. Assim, bem informados, espero que não seja surpresa nenhuma para quem eu disse, mas pelo menos era preciso que essas palavras fossem ditas para não ficarmos todos na vala comum, porque nós temos uma outra atitude e outro comportamento. Que Deus nos ajude a ser assim. Ajude a diretoria dessa igreja, está terminando seu mandato, a próxima diretoria, a sempre administrarem o dinheiro que o irmão traz aqui como dinheiro de Deus. E se alguém usar, e graças a Deus não acontece conosco, de outro modo, é um assunto que Deus certamente vai cuidar, porque de Deus não se zomba. Com alegria, participemos então dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Nós estamos lendo o Evangelho de Marcos. Não me pergunte quando vai acabar, porque eu não sei. Daqui a pouco eu dou uma paradinha, depois a gente volta. Porque, como eu disse, eu estou imbuído do desejo de ir aos Evangelhos, ler os Evangelhos, porque são os Evangelhos que nos mudam. Não é o que eu penso que me muda, não é a minha pregação que eu ouço que muda. O que nos molda é o Evangelho, é a palavra de Deus.
Hoje eu quero me deter, então, na formação da equipe de Jesus. É bastante conhecida uma mensagem que circula já há vários anos na internet sobre uma carta que o RH de uma certa empresa escreveu ao apóstolo Paulo, recusando o pedido dele de emprego, porque Paulo não reunia nenhuma das condições que o RH precisava. É mais ou menos isso. Se nós fôssemos chamar esses caras, nós não chamaríamos Pedro, Tiago, João, Tomé, Judas. Nós não chamaríamos. No entanto, foram esses 12 menos um, mais um, depois mais um, que começaram a escrever a história da família cristã. E hoje aqui nos encontramos por causa desses incompetentes, que nós não chamaríamos nem para ser membro da nossa igreja. Talvez todas as pessoas, para serem membros dessa igreja, passam por entrevista comigo. Eu sou muito generoso. Pergunto quase nada, não investigo nada, não é minha tarefa. Mas talvez eu reprovasse alguns desses. Eu diria que Judas não era boa praça. Pedro, eu achava que ele ia querer tomar o meu lugar. Mas foi com estes, isso é um conforto, que Jesus começou essa revolução no mundo. Meus irmãos, essa semana alguém esteve diante de mim, não me lembro quem, com uma camiseta da Universidade de Cambridge, que em 2009, dizia a camiseta, completou 800 anos. Eu fiquei imaginando, gente, o que é estudar, ensinar numa universidade de 800 anos? Mas essa universidade surgiu por causa de Jesus Cristo. E a causa de Jesus Cristo tem quase 2000 anos. E começou como? Começou com um grupelho. Mas Jesus começou com isso. Vamos ler então o Evangelho. Marcos 1, 16 a 20. Jesus tinha uma missão a realizar. Era uma missão para os homens. Era uma missão com os homens. Era uma missão a ser feita pelos homens. E ele escolheu então esses homens. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eu não sei como está na sua versão, talvez imediatamente, eles deixaram suas redes, estavam para começar o trabalho, prepararam as redes, iam lançar as redes, já imaginavam o dinheiro que iam ganhar, quanto iam levar para casa, como é que seria comida daquele dia, onde iam comprar as coisas para o almoço. Nesse momento de reflexão sobre a vida, de imaginação sobre o seu futuro, no dia seguinte, Jesus vem e diz: sigam-me. Imediatamente, no mesmo instante, seguiram a Jesus. Esses foram os primeiros, 2 pescadores irmãos. Mais 2, igualmente irmãos, também pescadores, esses filhos de Zebedeu, enquanto Simão e André eram filhos de João ou Joanas. Indo um pouco mais adiante, Jesus viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes, mesma condição. Logo os chamou, e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. 4 discípulos de Jesus. O quinto,
também temos a sua história. Vire um pouquinho a página da sua Bíblia aí, Marcos capítulo 2, versos 13 e 14. Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Essa beira-mar aqui é a beira-mar da Galileia. O mar da Galileia, também chamado de Lago de Tiberíades ou de Genezaré, atualmente Quinéret, é uma porção de água doce, formada pelo rio Jordão, que vem das colinas, passa, forma este lago, o rio Jordão, e continua para desembocar no Mar Morto. Está ao norte. É um lago de 19 quilômetros de comprimento por 13 de largura, a 213 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. As suas praias são praias bem tranquilas, não são de grandes elevações. Caminhar, então, pelas suas margens, formada naquela época, hoje menos, por pescadores, era algo bastante tranquilo, era algo bastante possível. E ali Jesus, então, estava. E numa dessas ocasiões, uma multidão se aproximou, ele começou a ensinar a todos. Nesse ir e vir, várias vezes ele fez isso, ele passou por ali. O texto não diz que ali é esse, mas logo fica claro. E viu Levi, também chamado de Mateus, filho de Alfeu, sentado na coletoria. Então, ali era um prédio público, onde Mateus fazia o seu trabalho na alfândega, na fazenda, como fiscal, recebendo os pagamentos na tesouraria daquele setor. E Jesus lhe disse: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. 5. Mas o total foram 12, cujo chamado nós lemos resumidamente em Marcos 3. Vira mais 2 páginas da sua Bíblia, Marcos 3, 13 a 19, que é um resumão, não entra em detalhes sobre o chamado de cada um. Nesse resumão, Marcos 3, 13, Marcos informa que Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele, tal como nós lemos nas chamadas dos 5 primeiros. Escolheu 12, designando-os apóstolos. Apóstolo é enviado. Apóstolo não é uma hierarquia na carreira sacerdotal, que se começa como pastor e depois vira apóstolo. Isso é uma excrescência, é uma invenção, infelizmente contemporânea, sem nenhuma base na experiência bíblica. Eles eram discípulos. Entre os seus muitos discípulos, ele escolheu 12. Esses eram apóstolos. E os enviou, porque esse é o significado da palavra. Nós também somos apóstolos. Todos que são enviados, sejam pastores ou não. Portanto, apropriar-se deste título como sendo uma subida na hierarquia é algo absolutamente desproposital, inaceitável, totalmente extemporâneo, infelizmente real no mundo de hoje, em que as pessoas buscam novidades e afirmações. E as afirmações que encontram mais ressonância são aquelas que parecem ser de natureza espiritual. Esses são os 12 que ele escolheu, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Primeiro, Simão, a quem deu o nome de Pedro, filho de João.
Não se assustem, meus irmãos, com os nomes iguais. 33% das mulheres desse tempo aqui se chamavam Maria, por exemplo. Tiago é assim. Todas as épocas têm as suas modas para escolher nomes. Até hoje é assim. Ninguém hoje, por exemplo, dá a sua filha o nome de Palmira. Mas já houve uma época em que se dava, era um nome bonito, assim considerado. Alcali, quem vai dar o nome hoje de Alcali a sua filha, não é verdade? Mas no passado era um nome lindo, até hoje continua sendo lindo, cá entre nós. Mas só para dizer que as épocas têm os nomes. Na Palestina também era assim. Era Tiago, que é Jacó, não é? João, Jesus, é o nome comum, não tanto. Mas comum era João e Tiago. E entre as mulheres, Maria. Terceiro, João, que era irmão de Tiago. Segundo, Tiago, filho de Zebedeu, talvez esposo de Salomé. E João, que era seu irmão. E Jesus chamou os dois de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, porque eram muito rápidos, né? Jesus pensava com ele, já fazia o Pedro, ele era muito veloz, parecia o The Flash, né? Por isso esse título que Jesus lhes deu. André, que era irmão de Pedro. Filipe, que era de Betsaida, a mesma cidade de Simão, Pedro e André. Bartolomeu, que talvez seja o mesmo Natanael, porque Bartolomeu quer dizer filho de Tomeu ou Ptolomeu, talvez seja a mesma pessoa, Bartolomeu e Natanael, não temos certeza. Mateus ou Levi, cuja história já aprendemos. Tomé, chamado de gêmeo, só não diz de quem ele era gêmeo, mas era Tomé o gêmeo, todo mundo sabia a quem se referia. Tiago, agora esse filho de Alfeu, chamado o pequeno, o baixinho, o Júnior. Tadeu ou Judas Tadeu, filho de Alfeu, irmão de Tiago, o pequeno. Se for assim, dos 12, 6 eram irmãos. 2 mais 2 mais 2. Simão, o Zelote ou o Cananeu, e Judas Iscariote, ou aquele que era sicário, fazia parte de um grupo guerrilheiro que traiu a Jesus. Jesus escolheu viver os seus primeiros meses de ministério. 30 meses deve ter durado o ministério de Jesus. Dá para imaginar? 30 meses. Na melhor das hipóteses, 36 meses foi o tempo que durou o ministério de Jesus. Desde quando ele começou a pregar em Nazaré, depois em Cafarnaum, até a sua crucificação e ressurreição em Jerusalém. Tinha pressa. E ele então decidiu fazer do mar da Galileia praticamente a inteireza do seu ministério. Em Jerusalém, Jesus deve ter vivido uns 6 meses. Os demais todos no norte. Então ele saiu de Nazaré, caminhou cerca de 30 quilômetros, chegou a Cafarnaum, e ali ele estabeleceu a sua casa, talvez com Maria, sua mãe, seus demais irmãos. Cafarnaum é uma vila de pescador. A poucos metros estão, então, as areias do Lago Quinerete, ou Mar da Galileia. Jesus, então, começou a conhecer as pessoas, a ser conhecido. Onde as pessoas estavam? Na praia, não para tomar banho. Não havia esse costume. O mar é uma descoberta recente, as pessoas tomam banho muito recentemente. O mar não tinha essa finalidade balneária, isso é coisa contemporânea. Iam pescar, trabalhar, lugar de vida. Jesus, então, começou a conviver com aqueles a quem daqui a pouco ele chamaria para formar o seu grupo, a sua família, não de sangue, mas a sua família espiritual, como é uma igreja. Eu vou ler de novo o começo
de Marcos 1,18. Andando à beira do mar da Galileia. O que eu tiro desse texto para mim, para você? Primeiro, Jesus anda por onde nós andamos. Jesus está na cozinha, onde alguns aqui passam grande parte do seu tempo. Jesus está na escola, onde muita gente aqui gasta boas horas da sua vida. Jesus está no trabalho, que, para quem está ainda no mercado profissional, ocupa a maior parte do tempo do nosso dia. Jesus anda pela praia. Jesus nos encontra onde nós nos encontramos. E no caso particular aqui, Jesus encontrou os seus primeiros discípulos nos seus lugares de trabalho. Onde é que Jesus chama as pessoas hoje? Na igreja. Se nós formos contar as nossas histórias, eu estava na igreja, num culto, o pastor falou, a banda tocou, o coro entoou a música. Não temos isso no Novo Testamento. No Antigo até temos. Isaías. Mas Ezequiel foi à beira do rio Quedar. É no seu trabalho que Jesus chama você. Aqui pessoas que passam lá no seu emprego público, como Silas ali, 10, 12 horas, lá cuidando dos programas, dos computadores, lá da repartição pública, onde ele trabalha. Chega em casa já mais morto do que vivo, todos os dias. Não é só o Silas, não é verdade? Podíamos contar a história de cada um aqui. O trabalho ocupa quase todo o tempo, se não o tempo físico, o tempo mental nosso. Vamos para a gente pensar. Jesus disse, gente, olha, hoje na sinagoga vai ter um culto bem legal. Vão lá porque eu vou revelar uma verdade para vocês. Não, ele disse, vem e segue-me. Agora, na hora, onde nós estamos. E foi a partir daí que ele fez essa extraordinária revolução. Jesus chamou os pescadores. E eles seguiram a Jesus no mesmo instante. Isso é coisa para quem tem fé. Isso é coisa para quem tem coragem. Isso é coisa para quem enxerga longe. Isso é coisa para quem confia em Jesus. Ele está onde nós estamos. Segunda mensagem que eu tomo desse texto. Ainda hoje, Jesus nos chama para ir com Ele. Ele chamou gente como a gente. Como já mencionei, a maioria sem qualificações que nós imaginaríamos como sendo desejáveis. Mas aqueles que atenderam ao seu chamado, Ele os capacitou. Já observaram que às vezes os discípulos chegam para Jesus e falam assim, mestre, espera aí, não estamos entendendo o que o senhor está falando? Porque naquele momento, Jesus não estava falando para o povão, estava falando para eles, os discípulos. Era uma aula, era o seminário ambulante peripatético de Jesus. Os estava formando para serem apóstolos. Ou seja, aqueles que responderam, Jesus os capacitou. E aqui encontramos algumas dessas histórias. Uma delas é de Pedro. Hoje se come nos restaurantes o peixe de Pedro. Hoje Pedro é tido como o primeiro dos líderes da Igreja Católica. Hoje Pedro, no anedotário popular, é aquele que tem as chaves do céu.
as piadas sempre São Pedro apareceu, abriu a porta do céu, fechou a porta do céu. Pedro é uma personagem de muito prestígio, de grande fama, mas talvez fosse analfabeto, ou semi-analfabeto, ou talvez analfabeto, iletrado. A nossa linguagem aqui, bronco, rude. Mas Jesus chamou a Pedro, gente como a gente, ou talvez pior do que a gente. E olha o que acontece com a história de Pedro. Deu um sentido à vida dele. Pedro, bem como os demais, você não será pescador de peixe, de tilápia. Você vai pescar gente. Assim como eu dei sentido à sua vida, você vai dar sentido à vida dos outros, de outras pessoas que vão encontrar uma razão de viver. Você vai ser aquele que vai transmitir aos outros um recado de valor eterno. E quem aceitar a sua mensagem, Pedro, vai viver para sempre. Eu, Senhor. Sim, Pedro, você é pedra. E sobre você eu vou edificar a minha igreja. Dou o nome dele. De Simão para Pedra, Cefas. Logo depois, biblicamente falando, sem questionamento, ele se tornou o líder da igreja emergente. Quando a igreja nasce, Atos capítulo 2, quem é o líder? Ou quem se apresenta como tal, quem dá um passo adiante, diz: varões, irmãos, vocês mataram Jesus Cristo. Pedro. Dá para imaginar? Aquele pescador que trabalhava com seu irmão, filho do trovão, que só sabia pescar. Escreveu 2 livros, talvez com a ajuda de algum secretário, que era comum em todos os tempos, até hoje. Se a tradição estiver correta, a tradição católica, foi a Roma. Homem de Betsaida, como ele, ir a Roma? Foi Deus que fez isso na vida de Pedro. Mudou completamente a vida de Pedro. Sem Jesus, Pedro seria um pescador sem nome. Um anônimo. Que você, quando vai, às vezes, numa praia mais distante, chega lá perto onde está chegando a embarcação e compra o peixe. De quem? Comprei de uns pescadores. O nome deles? Não sei. Assim seria Pedro. Se não ouvisse o vem e não seguisse a Jesus. É assim comigo. É assim com você. A nossa história. Nós, sem Jesus, somos nada. Mas com Jesus, graças a Ele, Ele faz conosco o que Ele quiser. Mas, sobretudo, nos dá um projeto de vida. Qual é um projeto de vida de um pescador? Pescar, sustentar a sua família. Talvez aspire ter um barco maior, ter alguns empregados. Talvez seja o seu sonho maior. Mas Pedro pôde sonhar muito, muito, muito mais alto, além da sua imaginação. E aí, Pedro enfrentou uma crise. Certamente Jesus levou o seu moral, levou a sua autoestima, pôs Pedro lá em cima, porque Pedro era íntimo de Jesus. Dos 12, é o que estava mais coladinho, ele, Tiago e João. Mas Jesus morreu e Pedro entrou em depressão, porque a vida, de repente, perdeu o sentido. E de novo Jesus aparece a ele: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. É com você que eu conto, cara. E Pedro, então, de novo, tem a sua autoestima devolvida e faz, então, o trabalho de Jesus. Aprendo também que, como Jesus e como Pedro, nós temos uma missão. A missão que Ele nos legou, Jesus nos deixou, é de sermos pescadores de pessoas. Ser pescador de pessoas é dar prioridade
a Jesus. Às vezes, quando lemos os evangelhos, temos a impressão que aqueles pescadores eram os irresponsáveis. Que Jesus chamou para romper, com toda a família romperam e saíram pelo mundo. Que largaram a sua profissão completamente. Mas quando vamos ler os evangelhos, observamos que não. Eles mantiveram seus vínculos familiares. Tanto mantiveram que Jesus curou a sogra de Pedro. Tinha sogro Pedro ainda. E Jesus foi lá curá-la. Mantinham relações familiares. Apenas deram prioridade a Jesus. E então transformaram para melhor as suas relações familiares. Deram qualidade de vida à sua relação familiar. Quando lemos os evangelhos, nós vemos que aqueles pescadores continuaram sendo pescadores. Tanto é que uma vez foram pescar e não conseguiram nada, Jesus apareceu e resolveu o assunto. Eles pescaram peixe para encher os barcos. Continuaram pescadores. Mas a prioridade não era a sua carreira profissional de pescadores. Não era o patrimônio que podiam formar como pescadores. A sua prioridade se tornou Jesus. Os vínculos permaneceram, mas os vínculos ganharam qualidade de valor eterno. Esses textos são encantadores. Cada um de nós pode, lendo-os, tirar os mais diferentes significados e fazer as mais profundas aplicações à nossa própria vida. Assim é o Evangelho. Assim é a simplicidade do Evangelho. Porque a nossa vida é simples. A gente acorda, toma café, almoça, trabalha, sonha, casa, tem filhos, compra carro. Nossa vida é muito simples. Tem os conflitos, as enfermidades, os temores. Nossa vida é muito simples. O Evangelho é muito simples. Jesus não plantou bananeira. Não era trapezista de circo. Era alguém que convivia e chamava pessoas para fazê-las pescadores de pessoas, para dar sentido à vida das pessoas. Porque sem Jesus, a vida não tem sentido. Observamos então que quando Jesus chama esses discípulos, no mesmo instante, imediatamente, logo vão variar os advérbios, eles seguiram a Jesus. Imagine que os filhos de Zebedeu dissessem a Jesus: mestre, o negócio é o seguinte, a proposta é boa, mas agora não dá. Daqui a uns 2, 3 anos, nossa empresa vai estar bem legal no ramo da pesca, vai ser líder do mercado aqui, aí o senhor vem e chama a gente vai. Não, foi na hora. A Jesus, a prioridade tem que ser na hora. Eu encontro pessoas que dizem assim: eu vou resolver meus problemas primeiro. Eu tenho, digamos, uma dificuldade A ou B em qualquer área da vida, eu vou resolver isso primeiro. E nunca resolvem, porque só Jesus resolve os nossos problemas. Quando entregamos a nossa vida a Ele, Ele então resolve os nossos problemas. Se formos esperar tudo estar resolvido, tudo estar organizado, para então sermos seguidores de Jesus, nunca iremos seguir a Jesus. Eu conheço pessoas assim. Há pessoas que todo ano vão se batizar, mas nunca se batizam. E o ano acaba e não se batizaram. Porque estão esperando ter uma vida santa. E se os que aqui já foram batizados estivessem esperando para ter uma vida santa e serem batizados, nunca seriam batizados. Porque nenhum de nós vive uma vida santa. Nós temos nossos pecados perdoados e pedimos a Deus que nos ajude a viver sem pecar. Mas continuamos pecadores, alcançados pela graça de Jesus.
Eu não conheço a sua história, não sei quais são os seus tempos, se há alguma decisão a ser tomada na vida por sua parte, alguma escolha a ser feita. Por isso essa história, a história de Jesus chamando os seus discípulos. É um chamado para ser apóstolo, para ser enviado. Mas é também um chamado para ser seguidor de Jesus, para fazer parte da família espiritual de Jesus. E nós fazemos parte dessa família quando, ouvindo o chamado de Jesus, onde nós nos encontramos, nós dizemos sim a Jesus. O que é que você faz com o Evangelho? Pode continuar lendo o Evangelho, admirando o Evangelho. Que beleza de Evangelho. Ou pode dizer, eu quero que a minha história pessoal se inscreva na história de Jesus. Eu não vou mais fazer carreira solo, eu vou fazer carreira com Jesus, seja no plano familiar, no plano profissional, no plano emocional. Somos chamados a misturar a nossa história com a história de Jesus, que não tem tempo a perder. Por isso ele chama agora. Vem. Vamos cantar. Enquanto nós cantamos esse hino, se a leitura do Evangelho tocou a sua mente, o seu coração, e se você deseja, então, responder ao convite de Jesus, sim, Senhor, eu vou com o Senhor. Enquanto nós cantamos, sentados como nos encontramos, eu lhe convido a ficar em pé onde você está. Se quiser vir aqui, em seguida vamos orar então por você. Um convite muito simples, uma história muito simples, porque a sua vida é muito simples, o Evangelho é muito simples, é dar prioridade a Jesus. Não importa, pode ser uma prioridade que se manifeste em a decisão de ser batizado. Se hoje você quer ser batizado, convido você, tomando essa decisão, para estar aqui ao meu lado. Pode ser que seja uma decisão para dizer o seguinte, esse ano eu vou ser alguém que coopera com essa igreja. Eu vou ser instrumento de Deus nessa igreja para levar o Evangelho de Jesus a outras pessoas. Ou no meu trabalho, eu quero ser capacitado para que as pessoas olhem em mim e vejam Jesus, porque eu recebi e aceitei o chamado de Jesus. Eu não sei, o que o Espírito lhe tocar, caso lhe tenha tocado, é a sua hora de responder como Mateus, como Bartolomeu, como Tomé, como André, como Pedro. Cantemos então, assentados como nos encontramos, este hino que é um convite, é uma oração, é um desejo para mim e para você.
Sim, Jesus Cristo nos satisfaz. Damos graças ao Pai por Ele. Damos-te graças porque o Senhor nos chama ainda hoje para fazermos parte da tua família. Damos-te graças porque nos envias ainda hoje a todos quantos precisam ouvir o Evangelho que satisfaz. Senhor, nos chamaste, aceitamos e te rogamos que nos capacites. Surgindo as oportunidades, nos inspires a seguir por elas, para aprender com o Mestre Jesus mais e mais como viver, como ensinar, como proclamar a tua graça. Oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Todos podem, por favor, se assentar. Nos vemos de noite às 5h30 ou às 7h30. Vamos celebrar a ceia do Senhor. Segunda e quarta-feira, nossos cultos às 19 horas. Na terça-feira, à meia-noite, nosso programa de televisão e as demais atividades da igreja que estão no nosso boletim.